Hello, guys! Acabou o momento acolhimento. Sejam todos bem-vindos. Welcome to your English class. Essa musiquinha aqui que a gente sempre toca no começo, né? O objetivo dela é qual, né? Além de iniciar bem a aula, né? Hello, Thaís. Hello, guys. Não é começar bem a aula, né? Começar com uma música. Quem não gosta de ouvir uma boa música, né? Inclusive, Emily perguntou se estava na minha playlist. Eu hoje criei uma playlist lá no Spotify para colocar todas essas músicas, né, que fazem a alegria desse momento da aula da gente, né, de acolher vocês. Boa tarde, pessoal. Good afternoon. How are you doing? Como vão vocês? Então, na aula de hoje, a gente está agora na semana 3, né, de aulas. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Então, essa é a nossa English Activity semana 3. Só relembrando que a gente já teve aqui, a primeira semana a gente falou de cognatos e falsos cognatos. Foi um vídeo que foi postado no YouTube. Só um instantinho. Permitir, Janderson, chegou agora. Então, foi postado, como naquele dia teve uma pane geral da internet, eu decidi postar o vídeo, ao invés de fazer ao vivo a aula. Foi uma aula sobre cognatos e falsos cognatos. Na semana 2, que foi a semana passada, né, que a gente teve a aula... É sobre o que mesmo, pessoal? Vamos ver se vocês estão atentos. Se apresentar em inglês. Foi sobre se apresentar, professora. Eu mandei o vídeo já, eu lembro. Né? Eu tenho alguns recados importantes para você. Primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre aquele desafio que eu passei para vocês do Introduce Yourself, né? O challenge, o desafio se apresenta em inglês. E eu tive 7 alunos que enviaram os vídeos se apresentando em inglês. Do segundo ano A, teve uma aluna apenas, na verdade, que foi a Raniele. E do segundo ano B, eu tive Jonathan e Vitória Rayane, que mandaram os vídeos para mim se apresentando em inglês. Agora, do segundo ano C, teve Vitória Cristina, teve Daniel, teve Rayane e teve Emerson. Tiveram 4 alunos só do segundo ano C. A maior parte dos alunos que fizeram foi do segundo ano C. E aí eu anotei lá, né, quem fez as atividades, porque isso aí é justamente para vocês, assim, se soltarem, vamos falar inglês, gente, vamos se jogar nos desafios, né? Mas não se preocupe que teremos outros desafios. Inclusive, vocês às vezes acham que não sabem, né? Mas eu fui lá ver os vídeos, o pessoal fez uns vídeos legais. Então, esse desafio especialmente, ele foi até ontem para enviar, né? Porque eu dei até segunda-feira para enviar. Esse eu já encerrei. Agora aguardem os próximos, certo? Esse formulário aqui, estão lembrados que eu passei semana passada? É uma atividade no Google Forms. Uma atividade sobre se apresentar também, né? Vocês tinham que colocar o nome, né? Responder a umas perguntinhas básicas, tinha um videozinho curtinho para assistir. E o resultado disso é que apenas, das 3 turmas, apenas 39 pessoas responderam. Aqui a gente pode ver o quantitativo por turma. Ó. A turma de vocês foram apenas 16 pessoas. O segundo A foram 15 pessoas e o segundo B, 8 pessoas. Então, eu decidi fazer o seguinte, hoje eu não vou passar um novo exercício, porque tem esse exercício aqui que ficou muita gente sem responder. Então, como esse exercício foram poucas respostas, eu vou manter ele aberto, vou dar mais uma semana para que vocês possam responder a esse exercício, certo? Então, ele ainda vai estar disponível. Lá no grupo de estudo orientado, vocês vão receber o link para ele. Então, não é uma nova atividade. Quem já fez, não precisa refazer, mas quem não fez, vai ter uma nova chance de responder, certo, pessoal? O professor, inclusive, eu estava até com uma dúvida nesse Forms aí. Que eu errei uma questão e é nessa questão que eu fiquei com dúvida.
Então, eu não vou comentar hoje, porque tem pessoas que ainda vão responder. Olha, o Janderson está aqui dizendo que não assistiu a aula da semana passada, mas todas as aulas de inglês, elas ficam salvas em um único lugar, que é o canal do YouTube, que se chama Inglês Pode Ser Divertido. Vou até abrir aqui para vocês verem. Quando vocês abrem, vocês veem assim, ó. Então, aqui é o canal Inglês Pode Ser Divertido. Então, aqui nesse canal, eu coloco todos os vídeos de todas as turmas, né? Então, aqui tem essa aula aqui, ó, videoaula sobre palavras cognatas e falsos cognatos. Foi a da primeira semana. E a da semana passada é essa aqui, ó, inglês, segundo ano, Introducing Yourself. Esses outros vídeos são das outras turmas, né? Então, aqui tem a de ontem. Então, quando vocês abrirem o canal, mais tarde, já vai estar essa aula gravada. Hoje, então, eu não vou passar um novo formulário, só uma atividadezinha que vocês vão fazer no caderno, mas chegamos já lá no dever de casa. Nessa semana 3 que a gente está, a gente vai falar sobre o verbo can. O verbo can, ele é traduzido como poder, né? I can, eu posso. Mas ele pode ser traduzido como saber. Então, I can, eu sei. Ou ele pode ser traduzido como conseguir, ou como ter a capacidade de. Então, I can see, eu posso ver, eu consigo ver, eu tenho a capacidade de ver. Então, o que a gente consegue ver nessas imagens? Nessa primeira imagem, I can see clouds, nuvens, eu consigo ver nuvens. E nessa segunda, I can see birds, eu consigo ver pássaros, I can see birds. Nesse outro exemplo aqui, I can see flowers, eu consigo ver, aliás, nós, né? We can see flowers, nós conseguimos ver flores. E na segunda imagem, we can see people, nós conseguimos ver pessoas. Agora, quando você usa ele na negativa, você diz can't, o que você quer dizer com can't? Não pode, não consegue, não tem a capacidade. Então, é tudo na negativa, né? O can't é a forma negativa do can. Então, se você diz que a pessoa can't, você diz que ela, por exemplo, aqui, ó, you can't, você não pode drive and drink beer. Você não pode fazer isso, né? Dirigir e beber cerveja. Isso aí é proibido. You can't. E o que é esse verbo? É um verbo que ele significa poder. Ele é mais traduzido como poder, mas eu já falei, ele pode ser saber, ele pode ser capaz, ele pode significar outras coisas, de acordo com a tradução que você achar que melhor cabe. Então, ele pode significar que você está falando sobre algo que é a capacidade de alguém de fazer alguma coisa, ou a habilidade de alguém. Essa pessoa tem a capacidade ou a habilidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu disser para vocês assim, pessoal, eu sei falar inglês. Como é que eu digo isso em inglês? I can speak English. Então, é uma capacidade ou uma habilidade que eu tenho. Outro motivo para você usar o verbo can, quando você quer dar uma sugestão. Então, você dizer assim, olha, você pode chegar mais cedo. Olha que sugestão, não é mesmo? You can get earlier. Você pode chegar mais cedo, sugerindo a pessoa a solução do problema lá, né? Que está atrasado, sei lá, numa situação. Então, outro motivo de você usar o can é para dizer que algo tem uma possibilidade, uma chance, né? De acontecer. Então, por exemplo, você olha para o céu hoje e fala, olha, pode ser que chova hoje, hein? It can rain. Então, você pode usar o can também para falar de algo que tenha uma chance de acontecer. E o último motivo para você usar esse verbo é permissão. Você, por exemplo, está lá na aula presencial e quer ir ao banheiro. Tem professor de inglês que tem aquela coisa, né? Olha, só vou deixar se você pedir inglês. Aí você, professor ou professora, como é que pede inglês para ir ao banheiro? Aí ele vai lhe ensinar, né? Can I go? Can I go é posso ir. Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Can I go to the toilet? Então, nessa pergunta, está se permitindo, né? Dando uma permissão. Mas vamos ver outros exemplos por escrito, que aí fica melhor entendido. Ó. They can speak English.
Eles podem, eles sabem, eles têm a capacidade de falar inglês. Então, quando você usa o can nesse sentido, ele indica capacidade ou habilidade. Segundo exemplo, de sugestão, ó. We can go to the park. What do you think? Olha, a gente pode ir ao parque, o que você acha? Então, estou sugerindo, através do can, que a gente pode fazer isso. E perguntando o que a outra pessoa acha. Isso dá uma ideia de sugestão. Terceiro exemplo, it can be dangerous. Pode ser perigoso, dando a ideia de possibilidade. Olha, pode ser que isso aí, né, perigoso, pode ser que não deu certo. Terceiro exemplo, quarto exemplo, desculpe. Então, no quarto exemplo, you can enter the room. Você pode entrar na sala. Você imagina a situação do professor, né? O aluno não estava presente quando o professor chegou, e depois ele diz, olha, you can enter the room. Pode entrar na sala, dando uma permissão. Vamos ver o que mais nós temos. Os formatos, né? Como é que é esse verbo na afirmativa? Então, você fala, I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Então, você vê que o verbo can, que ele aqui, ele é o quê? Um auxiliar. Ele é um verbo auxiliar. Ele está aqui para ajudar o verbo ride. O verbo ride é andar. Por exemplo, ride a bike, andar de bicicleta. Outra forma de você usar o verbo ride a motorcycle, andar de moto. Ride a horse, andar de cavalo. Então, o verbo ride que dá a ideia principal aqui, que no caso é andar de bicicleta, ride a bike. Só que quando eu coloco o verbo can, ele é um verbo que está ali para ajudar, ele é auxiliar. Ele complementa a ideia de ride. Se eu disser só para você que I ride a bike, eu só estou dizendo que eu ando de bicicleta. Você, tá, que legal, hein? Parabéns. Mas se eu disser para você I can ride a bike, eu estou dizendo um pouco mais. Eu estou dizendo que eu tenho a habilidade, a capacidade. Eu sei fazer isso, eu sei fazer alguma coisa. Então, eu sei andar de bicicleta. E ele, aqui, ó, você vê, ó, ele é igualzinho para todas as pessoas. Então, se eu vou falar que eu sei é I can, que você sabe é you can, que ele sabe he can, e por aí vai, ó, she can, it can, we can, you can, they can. Então, ele não muda, ele não sofre alterações. Olha um exemplo aqui, ó. She can ride a bike. Ela sabe andar de bicicleta. Olha a observação, note que o verbo can segue o primeiro sentido. A garota da foto pode andar de bicicleta. Isso quer dizer que ela tem a capacidade ou a habilidade de andar de bicicleta. E como é que eu digo que não pode? Como é que eu proíbo? Aí eu vou usar o can't. I can't, you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, you can't, they can't. Por exemplo, walk, que é o verbo andar. Aí, se eu não tenho a habilidade de andar, a capacidade de andar, a frase é I can't walk. Então, assim como lá na forma afirmativa o can, ele não sofre alteração, na negativa é só colocar can't. Então, para mudar de afirmativa para negativa, troca o can pelo can't. É a mesma observação, né? Não houve mudança, apenas o acréscimo desse T, que é o not, é um pedacinho da palavra not. Como, por exemplo, essa senhora que se locomove com cadeira de roda. Então, she can't walk. A frase indica, né, a capacidade e a habilidade, mas dessa vez, no caso, na forma negativa. Agora, essa moça aí da foto, a Marta. Can Marta play soccer? A Marta sabe jogar soccer, jogar futebol? Yes, she can play soccer. Essa aqui é a resposta longa, né? Quando você repete tudo que estava lá na pergunta. Agora, se eu pergunto se esse bebê sabe falar, can the baby speak? Não, ele não sabe. Mas se eu quiser dar a resposta curta, eu falo no, he can't. Você vê que eu uso menos palavras. Você pode tanto usar a resposta longa, como aqui no caso da pergunta
afirmativa em longa, ou você pode dar a resposta curta. Agora, sobre a forma negativa do can, ele pode ser escrito assim, olha, ou can't, como a gente está acostumado, ou cannot, assim, separadinho, ou cannot junto. É um pouco estranho de ver ele assim, né? Porque é um monte de N junto, né? Dois N's assim juntinhos. Mas em inglês tem essas três formas, sendo que essa primeira é a mais usada. Por isso que eu vou repetir várias vezes ela aqui na nossa apresentação de slides. Ô, professora, mas qual a diferença daqueles três? Vou voltar aqui. A diferença é que esses dois, os 2 segundos, eles são numa linguagem formal. E esse primeiro é numa linguagem mais informal. Então, no inglês falado, é muito mais comum você usar a linguagem informal. E toda vez que você bota esse apóstrofozinho, você está colocando numa linguagem informal. E quando você vai escrever, dependendo do que você vai escrever, é mais comum você usar a linguagem formal. Assim como em português, né? Você não vai chegar lá na sala para conversar com seus amigos e olá, meus queridos, meus prezados, uma boa tarde para todos vocês. Eles vão dizer, tá doido? Fala direito, menino. Quer dizer, aí, gente, beleza. Porque é uma linguagem apropriada para a situação, né? E se você for escrever uma carta, uma pessoa importante, né? Aí você vai usar uma linguagem bem diferenciada, né? Ou se você for escrever uma história, um poema. Então, a gente tem as linguagens formal e informal e a gente tem que observar qual é a situação. Então, tem que usar de acordo com a situação. Ok, Vitória, eu ia perguntar. Mas podem abrir o microfone e perguntar, por favor, né? Não me deixem só. Eu uso tanto o informal que eu já estava esquecida dos outros. Quando a senhora falou, eu fiquei, gente, é mesmo? Tem três, velho. Eu tava até Chega esquecida. a ser estranho vê-los, né? Você, nossa, mas que palavras são Eu tava essas? completamente esquecida deles. E olha que tem poucos dias que eu estudei esse assunto. Pronto, já vai ser uma ótima revisão, porque na verdade o intuito dessas aulas, antes da gente começar o segundo bimestre, nesse primeiro bimestre, é realmente dar uma revisada, uma refrescadinha na memória. Eu sei que esse conteúdo é um assunto que vocês já estudaram aí no ensino fundamental, e no ano passado, foi bem no comecinho do ano, foi bem pouquinho, né? Por isso que a gente está reforçando aqui, antes da gente ir para os próximos. Sim, é muito bom. Aqui é um exemplo de negativo. You can't play here. Você não pode brincar aqui. Você não tem a permissão de brincar aqui. You cannot enter. Aí você já vê ele mais formal, né? Você não pode entrar. Você não tem a permissão de entrar. You cannot tocar isso. Você não tem a permissão para tocar isso. Então, ele tem 3 fases, mesmo escrevendo ele de forma diferente, o mesmo sentido de proibição, né? Que é não permissão de fazer alguma coisa. Aí, como é que eu faço perguntas? Você troca de lugar o sujeito, que no caso aqui é I, que é eu em inglês, né? Com can. Então, a afirmativa não é I can, a interrogativa vai ser, olha, trocando ele de lugar. Fica can I? Então, can I, você já lê até diferente, você já lê com a entonação de pergunta. Can I? Can you? Can he? Can she? Can it? Can we? Can you? Can they? A pergunta é, can I smoke here? Eu posso fumar aqui? Can you smoke here? Você pode fumar aqui? Então, aí só trocando o sujeito. É a mesma estruturazinha, né? Só muda o sujeito. E aí, na forma interrogativa, can vem antes dos pronomes. Essa é a indicação de que a frase é uma pergunta. Claro, sendo uma pergunta, nunca esquecendo do question mark, né? Que é o ponto de interrogação. Tem que ter. Aí lá tá a placa de proibição, né? Proibido fumar. Linguagem universal, né? Com emojizinhos, né? Não pode fumar aqui. Tá? A pergunta é, can they smoke here? Eles podem? Então, pela placa, tá escrito aqui na observação, né? Veja que pela placa é proibido fumar no local.
Note também que na frase o can foi utilizado para pedir permissão. Então, mesma coisa que eu expliquei lá atrás, antes de explicar as afirmativas, permissão, possibilidade, capacidade, né? Todas essas informações sobre o can, você pode fazer perguntas, afirmações ou negações, é o mesmo sentido. Você usa mesmo sendo uma pergunta pedindo permissão. Como aquela pergunta, can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Eu estou pedindo uma permissão. Quer perguntar? Professora, Querem perguntar? Uhum. então, quando eu for pedir permissão, dúvida, alguma coisa, o can vem sempre em primeiro, né? Antes da frase, É, né? seguindo essa ordem aqui dessa pergunta, eles podem fumar aqui, então não vai vir em primeiro, como em português é eles primeiro, né? Mas em inglês é trocado o lugar, ó. Como o can é o verbo auxiliar, em inglês é assim para fazer pergunta. O auxiliar é a primeira palavrinha que vai aparecer na pergunta. Como o can dessa vez é o auxiliar que a gente está estudando, aí vai vir ele. Can they smoke here? Então, eu posso ir falar com a diretora, por exemplo. Can I go? Can I talk to the principal? Can I talk to Patricia? Posso ir ao banheiro? Can I go to the toilet? Posso ir beber água? Can I drink some water? Então, sempre com can na frente, né? Para fazer uma pergunta. Para responder uma pergunta em inglês, como a do slide anterior, é só dizer que se sim ou se não. Repetir o pronome usado e complementar a resposta. Se preferir, é também uma forma de resposta curta. Aqui, ó. Can they smoke here? Então, a resposta pode ser longa. No, they can't smoke here. Você vê que repete tudinho, né? Tá na pergunta. Ou então, você só diz no, they can't. Se fosse afirmativa, seria assim, ó. Yes, they can. Então, você pode escolher se você vai fazer uma resposta longa ou uma resposta curta. Por exemplo, Professora, can I get? Sim, pode can falar. é negação, né? Aí, tipo, naquela frase lá tem no, they can't, duas negações, né? Tipo, no, they can't. É normal isso, né? No inglês, tipo, duas Isso. negações na frase. Na verdade, quando você fala no, o no sozinho já é uma frase. Aí quando você põe a vírgula, você está separando, né? They can't. Aí é outra frase, porque justamente você já deve ter estudado isso, que em inglês você não pode botar duas palavras negativas na mesma frase. Não pode mesmo. Mas no caso dessas respostas, é como se o no ele fosse uma frase mesmo separada. Você só no. Só que tem um detalhe em inglês bem interessante. O no é como uma frase. Aí depois, they can't smoke, outra frase. Mas se você estiver conversando com a pessoa em inglês e você responder só com no, só no, a pessoa vai interpretar que você não quer conversar com ela e que você está sendo mal educado. Porque só o no é uma resposta muito abrupta, muito curta. Por isso que a gente estuda a resposta longa e a resposta curta. A resposta curta é no, they can't. Se você falar só o no, você está sendo bruto. Coisa da cultura mesmo, de quem fala inglês. Olha aqui um exemplo de uma resposta curta. Can I get into your car? Posso entrar no seu carro? Oh, yes, you can. Sim, você pode. Outro exemplo. Can he fish here? Ele pode ir pescar aqui? No, he can't fish here. Ele não pode. Já que foi longa, né? No slide anterior, a gente tinha uma resposta curta. Você vê que pode variar, ou curta ou longa. Mas agora vamos interagir. Podem abrir o microfone para participar. Aqui a gente tem um diálogo. E nesse diálogo, Lucas e Bruno estão conversando. Vocês vão me dizer qual é a forma correta para completar. Se é o can ou se é o can't, certo? Então, Lucas falou o quê? Can ou can't? O que vocês acham? Can. Quem? Ele falou assim, o Lucas falou pro Bruno. Can you help me, Bruno? Você pode me ajudar, Bruno? Aí o que o Bruno respondeu pro amigo? No, I can't. Can't.
Ó, que amigo. No, I can't. Posso não, filho. Aí o Lucas, poxa, novinho. Why? Why o quê? Can't. Why Por can't? que você Can't. não pode me ajudar? Por que você não pode me ajudar, amigo? Poxa, por que tu não me ajuda, né? Aí a resposta de Bruno. Porque Because estou I am tired. Ele tá tired, gente. Tá cansado. Olha, não arrumem um amigo como o Bruno, viu? Não arrumem. Arrumem um amigo melhor do que esse, do meu exemplo. Mas tem algum Bruno nessa turma? Não me levem a mal, viu? Estou só brincando. Ô, Bruno, foi mal. I'm sorry. Mas Bruno não é assim como esse outro Bruno. Não existe só um Bruno no mundo, né? Bruno ajudaria o Bruno da nossa sala. Vamos para outro exemplo. Change the sentences to the negative form. Então, a gente vai pegar todas essas frasezinhas, ó. You can paint the house. Você pode, você sabe pintar a casa. She can study for the test. Ela pode ou ela consegue estudar para o teste. We can think of good things. Nós podemos pensar em coisas boas. That man can drive slowly. Aquele homem pode, ele consegue dirigir lentamente, né, devagarinho. Então, como é que eu faço, gente? Tem algum segredo? Como é que eu faço para transformar tudo isso em negativa? Então, Vai ninguém trocar o sabe can mais pelo can. nada. Can't. Fala aí de Can't. novo. Vai trocar o can É pelo só can. colocar o apóstrofo depois do N e colocar o T. Se fosse para reescrever, vocês iam fazer isso no caderno de vocês, né? Para não ter que fazer tudo de novo, né? Mas como aqui é no computador, né? Aí vai aparecer, ó. Isso que vocês falaram. Porque o resto da frase fica igualzinho, ó. Você só mudou ali o can't, que tá de azul, ó. O que tá de vermelhinho nessas respostas é a mesma coisa que tá escrito em cima. Porque o primeiro tá em cannot. Só para lembrar vocês que tem também essa possibilidade. Então, você pode botar o can't, Sim. ou você pode botar o cannot. Aí você vai escolher, porque você tem 3 opções, né? Muitas opções para você negar em inglês, dizer que não pode, que não sabe, que não tem a capacidade. E para fazer todas essas frases, ó, they can see birds, eles sabem, desculpe, eles podem ver, nem sempre saber funciona, né? Eles podem ver pássaros, you can hear me, você consegue me ouvir, he can help you, ele pode ajudar você, Alana can speak aloud, a Alana pode falar alto. Como é que eu faço para transformar essas afirmativas todinhas em perguntas? Vai colocar o can na frente da... esqueci esse negocinho aqui. Esqueci, pessoal. Pronome? Isso, Ou do pronome. sujeito? É porque nos 3 primeiros são pronomes, né? Ó, aqui tá they. Mas no sujeito tem uma coisa diferente, né? Já Ele vai aqui tem vai colocar o can e um sujeito primeiro, para no poder... início. Ou isso. na letra D ela colocaria o can e o pronome, né? Isso. Nesses 3 primeiros são só pronomes, mas esse aqui tem o nome de uma moça, né? Da Alana. Então, aí para simplificar, a gente diz, troca de lugar com o sujeito, né? Coloca o can na frente do sujeito, que aí pode ser pronome ou não, né? O sujeito. Então, fica assim, né? Ó. E também, claro, não esquecendo de colocar o ponto de interrogação, né? The question mark. Então, can they see birds? Can you hear me? Can he help you? Can Alana speak aloud? Vamos lá. Mais um desafio aqui, ó. Give short answers. Respostinhas curtas. Yes, I can. No, I can't, né? No primeiro é can you sing pop music? Você sabe cantar música pop, né? Aí, yes, I can. Que era para dar uma resposta afirmativa. E essa aqui, ó. Can we write a poem? Nós conseguimos, galera, escrever um poema afirmativo. Sim. Como seria? Yes, I can. No caso, não vai ser o I, a gente vai trocar o I, porque a pergunta aqui, a gente tem que olhar a pergunta. Não foi Sim, com we we. can. Isso, yes, we can. Só a atenção ali ao sujeito. Agora, perfeito. Letra B. Can you dance jazz? Não. A gente não sabe dançar jazz. No. Eu.
No, I É can't. no, I can't. Isso. Inclusive, tá errado ali na minha resposta. Eu vou até corrigir. Depois que a gente passar todas, eu vou corrigir, porque não é you aqui, é para ser I. Eu acabei colocando a resposta errada aqui. É I can't. No, I can't. Can she swim? Ela sabe nadar? Afirmativo. Yes, she can. Yes, she can. Can he talk to you? Ele consegue falar com você? Não, ele não No, consegue. no, he can. No, he can't. Can they sing the music? Eles conseguem cantar a música? Sim. Yes, they can. Yes, they can. Eu vou até já trocar aqui, porque depois quando eu for salvar, para não Nossa, eu ficar... senti muito bilíngue Ó, agora, falando inglês. Senti inteligente. muito lá. Agora vai aparecer certinho as respostas. Aqui, toda vez que a pergunta for com you, a resposta vai ser com I. Quinta questão. Tá acabando, né, gente? Identifique se o can das frases indica habilidade, sugestão, possibilidade ou permissão. Então, nós temos 4 frases. Em cada uma vai ser uma dessas coisas. Uma é habilidade, a outra é sugestão, a outra é possibilidade e a outra é permissão. Não necessariamente nessa ordem. Então, vamos lá. Letra A. Amanhã a aula termina 13h40. A aula termina. Entendeu? Ok, Oi, Emily. Emily. Amanhã a aula termina às 3h40. Ah, meu Deus, é Tranquilo. porque amanhã eu vou no dentista. Ok. Importante ir no dentista periodicamente, cuidar dos dentinhos. Perfeito. Marcele, você vai pro dentista e eu vou arrumar a casa. Liga o Eu faço, microfone. eu faço as coisas aqui em casa ouvindo a aula mesmo. Bom, vamos fazer essa daqui agora, ó. Vamos observar, ó, tem uma dica, hein, gente? Observe as traduções. Pela tradução dá para ter uma ideia, ó. Quando eu digo assim, ó, it can be in the box, pode estar na caixa. Olha, Sugestão. pode estar na caixa. É o quê? Peraí, possibilidade. Então, isso. Existe uma possibilidade desse objeto que eu estou procurando aqui estar nessa caixa, ó. Possibilidade. Chance de acontecer. She can swim in the pond instead of the river, in the farm. Ela pode nadar na lagoa, ao invés de ir no rio da fazenda. Sugestão. Seria o quê? Sugestão. Sugestão, perfeito, gente. They can run. Eles conseguem correr. Habilidade. Habilidade. Exato. Correr não é para qualquer um, não. Se eu começar a correr, 2 minutos depois eu já estou morta. Quem consegue correr, né? Vai longe, né? Can I see your bag? Posso ver sua bolsa? Permissão. Eu tô pedindo uma permissão para ver a sua bolsa. E aí, pessoal, o que sobrou aqui pra gente? Uma atividadezinha bem básica que vocês vão fazer dessa forma, ó. Vocês vão pegar o caderninho de inglês de vocês, que vocês já devem ter anotado até algumas coisinhas lá, né? Porque fiquem livres para usar o caderno para fazer as anotações importantes de coisas que você não pode esquecer, né? Sobre as aulas. Mas essa atividade você vai fazer lá, mas não precisa depois tirar foto para mandar para mim, não. Você vai fazer lá, porque na próxima aula você vai usar o seu caderno para me falar o que você escreveu. Então eu vou perguntar, e aí, gente, quem fez? Falem aí. Vocês vão olhar no caderninho de vocês para vocês me falarem quais foram as 5 coisas que você escreveu aqui nessa coluna do Can, que indica 5 coisas que você sabe fazer, e quais foram as 5 coisas que você colocou que você não sabe fazer. Claro que você vai pesquisar como é que escreve em inglês, né? Por exemplo, se eu fosse a aluna e eu fosse escrever, nas coisas que eu sei fazer, eu poderia fazer aqui assim, por exemplo, eu poderia colocar que eu sei, sei lá, speak English. Você diz, teacher, não diga. Estou escrevendo com o mouse, tá, gente? Por isso que tá saindo bem um garrancho estranho. Professora, singer é cantar, né? Por exemplo, se eu Aí eu soubesse botaria cantar bem, I can singer. você pode dizer que você sabe cantar muito bem. Como eu não sei cantar muito bem, eu vou colocar aqui nessa coluna, ó. Você vê como o meu seria diferente do seu, ó. Sing. Professora, eu vou botar que sou preguiçosa, serve? Não, aí você tem que... Eita, ali era para ser um E, viu, gente? Isso aqui era para ser um E. Meu Deus, ficou horrível.
Então, por exemplo, eu sei speak English. Eu consigo falar inglês, mas eu não consigo cantar muito bem. Sai um negócio meio estranho. Outra coisa que eu não sei fazer, que eu tenho certeza que vocês sabem, é ride a bike. Mas a teacher não teve infância, você, né? Se você pensar que Isso, tem professora, eu infância, sou aprender. barbeiro. Não Se sei brincar, eu andar de atropelo o povo. bicicleta. Eu tomo queda. Sério, professora? É Eu sério, é amo com triste. medo de matar alguém. Eu teria uma facilidade enorme se fosse no meu caderninho, pessoal, de preencher esse lado de cá do que eu não sei fazer. Porque eu não sei fazer um monte de coisa. Eu não sei nadar. Aí eu poderia colocar que eu não sei swim. Eu queria muito saber nadar. I can't swim. Enfim, coisas que eu sei fazer. Mas eu consigo falar inglês. Eu consigo cozinhar bem. Pelo menos o almoço, né? Ninguém morreu de fome aqui. Enfim, vocês vão pensar em 5 coisas que vocês sabem fazer bem, vocês conseguem fazer, e coisas que vocês não conseguem fazer. Façam uma tabelinha lá no caderninho de vocês, e vocês vão deixar lá no caderno. E aí, na próxima aula, vocês vão falar para mim. Por hoje é só. Bye, bye. Thank you very much. Até terça-feira. Thank you for your patience. Bye, bye.